Uma boa noite, meu nome é Sérgio Malafaia Godinho, eu sou médico brasileiro. Aqui no Brasil nós chamamos o internato médico de residência médica. Eu sou um médico residente na área de oftalmologia. Eu faço a minha residência médica na cidade de Niterói, que é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. O Brasil é um país extremamente grande, de uma extensão territorial gigantesca, com uma população bastante numerosa e de uma diversidade cultural muito grande. Mas assim como um país muito grande, também grande é o contraste que esse país apresenta. Algumas áreas do nosso país são áreas com muita abundância de riquezas e recursos, e há outras áreas de uma carência muito grande também. Falando do ponto de vista do profissional médico, é um país que oferece muitas oportunidades, porque a demanda é muito grande. Então, oportunidades de emprego, oportunidades de crescimento pessoal, oportunidade de crescimento financeiro e profissional. É um país que demanda pelo profissional médico. Então, aqui você vai ter oportunidades de crescimento. É um país em que é um povo bastante alegre, é um povo acolhedor. É um país que gosta dos contatos. Então, na verdade, é um país em que você vai se sentir bem. Você vai ter qualidade de vida porque você vai ter um bom salário. Você vai ter bons recursos, mas enfrentando algumas dificuldades. Algumas dificuldades que você não teria se os recursos fossem distribuídos de maneira igualitária. Se você é médico estrangeiro e deseja realizar a sua especialização médica no Brasil, é necessário respeitar alguns passos. O primeiro deles é a revalidação do seu diploma, atestando assim a sua capacidade de atuar dentro da realidade brasileira. Esse atestado é feito através de uma prova, a prova do Revalida, composta por duas fases, uma fase teórica e outra prática. Para poder realizar a prova, é necessário que o médico estrangeiro esteja com sua situação de residência devidamente autorizada por um consulado brasileiro, ter um visto de residência. Segundo, é necessário um documento, que é o cadastro de pessoa física, CPF, emitido pela Receita Federal Brasileira. Terceiro, é necessário que o diploma do médico estrangeiro seja emitido por uma instituição de ensino devidamente reconhecida no país de origem, e esse diploma será autenticado pelo consulado brasileiro. Passado-se a prova do Revalida, é necessário que o médico estrangeiro se inscreva em um conselho regional de medicina. Os conselhos regionais de medicina podem ser comparados à ordem dos médicos em Portugal. Porém, como o Brasil é um país muito grande, ele é dividido por estados e cada estado possui o seu próprio conselho regional de medicina. Para poder atuar naquele estado especificamente, é necessário a inscrição naquele conselho regional de medicina. Estando devidamente inscrito em um conselho, você está apto a se submeter a qualquer processo seletivo em uma instituição de serviço médico que ofereça cursos de especialização. Qualquer dúvida é só acessar o portal do INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, que é o órgão que elabora a prova do Revalida. Sobre a nota do PNA, na grande maioria das vezes, essa nota não é contemplada, não é levada em consideração nas instituições brasileiras. Porém, como cada instituição de serviço médico tem o seu próprio edital, é necessário que antes da candidatura você veja no edital se essa nota é ou não levada em consideração. De modo geral, ela não é levada em consideração. Falando especificamente da residência médica, o internato médico no Brasil, diferente de Portugal, em que há uma prova unificada, em que há escolhas das especialidades através dela, no Brasil, cada instituição de serviço médico elabora a sua própria prova. Algumas delas até se unem e fazem um processo seletivo unificado. Porém, isso não vale para todo o território nacional, apenas aquelas instituições específicas. A escolha da especialidade se dá antes da inscrição, ou seja, eu me inscrevo naquele hospital específico
naquela especialidade específica e concorro àquela vaga apenas com pessoas que escolheram a mesma especialidade que eu. Falando sobre o processo de especialização médica no Brasil, ele tem uma duração entre 2 até 6 anos, depende da área escolhida. Algumas áreas exigem pré-requisitos. Que seriam esses pré-requisitos? Uma especialização prévia em medicina interna, que aqui no Brasil nós chamamos de clínica médica, ou em cirurgia geral. Ou seja, essas áreas elas exigem que o candidato primeiramente se especialize em medicina interna ou cirurgia geral, para depois se submeter a um novo processo seletivo e assim entrar naquele programa de especialização daquelas áreas. Existem também as áreas que nós chamamos de acesso direto, que são áreas que não exigem pré-requisito. A oftalmologia, por exemplo, é uma área de acesso direto. A partir do momento que o médico entra em um programa de especialização no Brasil, ele não precisa fazer o chamado ano comum, porque o 5º e o 6º ano da graduação brasileira já configuram o ano comum. Toda a grade curricular e as atividades que serão realizadas nos programas de especialização são devidamente regulamentados pelo Ministério da Educação e Cultura. A partir do momento que você se candidata e é aprovado em uma instituição de ensino médico brasileiro devidamente regulamentada e autorizada pelo MEC, você passa a receber mensalmente uma bolsa de estudo, como um auxílio para suprir as suas necessidades. Infelizmente, na grande maioria das vezes ela não é suficiente. Entretanto, o médico residente consegue facilmente trabalhar em outras áreas de serviço médico, como por exemplo urgência médica, atenção básica de saúde, transportes e remoções em saúde, mesmo sem ter uma especialidade. Como a demanda é muito grande, você facilmente consegue trabalhar e fazer uma renda extra. Isso complementa a sua renda e faz com que você consiga suprir as suas necessidades com sobras. Para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de compartilhar a realidade brasileira com vocês e dizer que eu avalio o ensino médico no Brasil de forma bastante satisfatória. Primeiro porque a nossa população ela é carente e demanda por profissionais de saúde. Então nós conseguimos fazer a diferença na vida dessas pessoas. E também porque nós temos uma população muito grande. Isso faz com que a gente entre em contato com as mais diversas situações, com doenças raras, situações incomuns. E por fim, nós temos profissionais muito capacitados e capazes de lidar com as adversidades, de serem extremamente criativos diante das situações. Então, eu creio que o ensino médico no Brasil ele é uma excelente oportunidade para você crescer profissionalmente e se qualificar profissionalmente como médico e como pessoa. Uma boa noite, muito obrigado.